E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Subiram também com ele um tanto de carros como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à eira de Atade, que está além do Iarden, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os ananeus, o luto na eira de Atade, disseram: este é o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-lhe Abel Mitzraim, que está além do Iarden. Então veja bem, José subiu para sepultar o pai dele, Jacó, e os Hananeu viu José juntamente com um cortejo de quem? De egípcios. E concluiu que aquele cortejo todo era só de um grupo, de egípcios. Porque só tinha o que ali? Só tinha negros. Então se tivesse brancos ali, os Hananeus iam falar assim: deve ser alguém ali dos hebreus que morreram, se os hebreus fossem brancos. Mas como não eram brancos, eles falaram que ali é um cortejo de quê? De egípcios. Porque José, tanto José quanto os seus familiares, seus irmãos, filhos de Jacó, eram todos também o quê? Negros. A outra prova que os descendentes de Abraão não são brancos. Quando José foi vendido como escravo e morava onde? Morava no Egito. Os irmãos dele, depois de muito tempo, foi lá comprar comida e se depararam com José. Se eles fossem brancos, como nós sabemos que o povo do Egito é negro, até hoje é uma raça misturada, mas são de pele escura. Se José fosse branco, no meio da negrada toda seria fácil de achá-lo, correto? E de cara os irmãos dele iriam identificar: você não é nosso irmão José? Mas não, eles passaram desapercebidos, porque só tinha o quê? Negro. Então quando José se apresentou como governador, que eles foram comprar o alimento, eles nem perceberam que era o seu irmão, porque ali só tinha negro. Então o que acontece? O sistema quer mentir para você, eles querem tentar provar uma coisa que eles não têm como provar, gente. Eles não têm como provar. Não existe como eles provar que o povo israelita, a raiz dos israelitas era branca. Não existe como provar. Não há como eles provarem. Por mais que Hollywood faça seus filmes, por mais que outras emissoras de TV produzam suas minisséries aí com o povo branco para lá e para cá, dizendo que contratou um especialista em histórias antigas, mentira. Eles não têm como provar. Se eles analisassem um pouco melhor as escrituras, eles iam achar a verdade. Então vocês hoje vão ficar sabendo que muitos desses personagens que vocês conheceram na Bíblia, a maioria deles, vamos dizer que 100%, melhor 100%, que vocês conheceram até o século I depois do Mashiach, não eram brancos. Israel, o povo israelita, o povo hebreu é 100% negro. O povo que faz parte da raiz de Israel é negro, né? No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 5. Êxodo 2, 5. E a filha de Faraó desceu a levar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse:
dos meninos dos hebreus é estes. Então disse a sua irmã, filha de Faraó, e eis chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe de Moshe, né? Te chamou de Moshe. Aí diz assim, retirados a salvo das águas da antiguidade judaica. E de Joséfo, livro 2, capítulo 9, parágrafo 6. E disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moshe já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio fizera mal a um hebreu, homem, de seus irmãos. Então veja bem, uma outra questão aqui. Como que a gente sabe que Moshe não era branco? E eles apresentam um homem branco. Por que Moshe não era branco? Você é malandro, você já ouviu já. Passa a semana inteira comigo aqui, não está sabendo, já está sabendo de tudo. Por que Moshe não era branco? Porque Moshe cresceu. Que cor que eram os egípcios? O faraó que regia no período que Moshe foi tirado das águas era o faraó Sete. Era um homem muito cruel. Então, Sete era negro. Inclusive, eu vi a foto do busto dele, porque assim, o povo antigo do Egito não tinha câmera, não tinha pendrive, não tinha arquivo digital, não tinha um servidor para armazenar as imagens e guardar. Eles não tinham nada disso. Então, como que eles guardavam a imagem da pessoa? Faziam um boneco, ou então criavam uma esfinge da pessoa, em tamanhos grandes ou tamanho pequeno. Aí eu estava vendo o busto dele aqui, que é uma parte assim que eles fizeram de Sete. Ele era um negro beiçudo, narizão bem largo. Inclusive a história conta que Sete era homem de lábios pesado e de semblante rígido. Então Sete era aqueles negão mesmo. Pensa naqueles crioulos, mas preto, preto, preto. Então Sete, se Moshe fosse branco, o que ia acontecer? Ele ia virar para a filha dele e falar, vem cá, quem mandou você catar esse hebreu aí? Se os hebreus, a raiz dos israelitas, realmente fosse branca, Sete ia virar para a filha dele e falar, filha, vem cá, onde você arrumou esse filho? Ah, é dos hebreus, né? Não, ele não falou nada. Moshe foi criado dentro do palácio dele como neto dele, como sendo neto dele, como sendo filho da filha do faraó, com todas as regalias, mas na verdade ele era o quê? Israelita. E Sete não percebeu. Veja bem, Sete não percebeu que ele era um israelita. Então essa história do Moshe branco que vocês estão acostumados a ver, isso tudo aí está caindo por terra. Vocês estão compreendendo? Tudo isso está caindo por terra, porque tudo isso é uma mentira do sistema para negar aos negros que eles fazem parte da maior história. Tanta escravidão, tanta perseguição. Você entendeu? Então, tanto ódio contra a raça negra. Existe, tudo isso existe um porquê. Eu não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, quando eu preguei, que o homem que ajudou Yeshua a carregar a cruz, Simão Cirene, era o quê? Era negro. Cirineu. Simão Cirineu era negro. Então, você vai tendo uma noção agora, mais ainda, que o negócio era mais negritude do que você possa imaginar. Você entendeu? A coisa era muito mais do que a gente possa imaginar. Então, para muitos negros que têm ódio da raça, têm até raiva por ter sido negro, é porque é besta. Hoje eu tenho mais orgulho ainda. Você entendeu? Porque, na verdade, fizeram isso com a gente, tiraram da gente esse direito de conhecer essa verdade, e o Eterno está nos revelando para que essas são as revelações dos últimos dias. Existe um filme chamado Malcolm X, que o Malcolm X indaga o padre, é um filme baseado em história real, vocês podem até alugar, assistir.
Malcolm X indaga o padre que estava fazendo seminário com eles na prisão. Ele fala, vem cá, padre, eu vou fazer uma pergunta. Aí o padre falou, essa pergunta aí já estou vendo que é o próprio diabo que vai me fazer. Ele falou, não, eu quero te fazer uma pergunta. Que cor que era o Messias? Ah, o padre fala, não sei, como você não sabe se vocês colocaram lá na igreja uma figura de um homem branco de olhos azuis? E o padre não soube responder. Isso é o quê? É Hollywood tentando dar para você uma informação. Então o padre ficou todo, ele falou assim, você sabe que Jesus era negro? E ó, desceu a lenha no padre. E esse Malcolm X é um personagem que existiu na nossa história. E ele foi morto, né? Mataram ele porque ele era um cara assim, uma pessoa assim, terrível, né? Extremamente inteligente. Então o que que acontece? Nisso aqui você vai ter uma noção que Moshe não era o quê? Não era branco. Descarta essa mentira. Aí no versículo 16, aí você conhece a história, né? Aí o faraó mata, o Moshe mata um egípcio porque estava maltratando o irmão dele e tal, um israelita. Depois o faraó fica sabendo, caça Moshe foge. Aí ele vai para Midian, que essa Midian hoje é o Iraque. O Iraque não, desculpa, é a Arábia Saudita. Né? E o Corém de Midian, no versículo 16, né? E o Corém de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moshe, porém, levantou-se e salvou, né? E deu de beber ao rebanho. Então, voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu a beber a nossos rebanhos. Então, o que ela falou aqui? Um homem israelita? Um homem hebreu? Agora, por que elas falaram um homem egípcio? Porque ele era o quê? Porque ele era negro. Ah, não, uns vão dizer, não, é porque ele estava trajado igual um egípcio. Não, porque os egípcios eram o quê? Negros. Então ela bateu o olho e falou, aquele homem é egípcio. E elas não sabiam que ele era o quê? Israelita. Então, por esse motivo, a gente consegue provar por essas questões e outras que Moshe não era homem de cor branca. No capítulo 4, aí mesmo, capítulo 4, versículo 6, aqui está uma prova, né, que Moshe era homem de cor branca. De cor negra, desculpa. Disse mais o Yahweh, põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna por tua mão no teu seio, e tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como sua carne. Então veja bem, por que o Eterno, até hoje eu fiquei pensando, por que o Eterno deu essa prova para Moshe, mostrando esse poder e tal? Porque seria muito forte, imagina, eu enfio minha mão aqui e ela sai branca. Você entendeu? Então o cara negrão, azulão, bem sola. Vocês não dão. Aí imagina